Vamos iniciar o PET complementar, semana 2, volume 2, primeiro ano, matemática. Os temas trabalhados na aula de hoje serão temas de revisão dos assuntos vistos no PET 2, semana 4, PET 2, semana 5, PET 2, semana 6. O primeiro tema será a função do primeiro grau. Dada a função f de R em R, definida por f de x igual 2x mais 5, esboce o gráfico e determine se a função é crescente ou decrescente. A função é do tipo f de x é igual a x mais b, em que a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. A nossa função pode ser escrita na forma y é igual a 2x mais 5. Nós sabemos que f de x é o mesmo que y. O coeficiente angular é 2. Então, se a, que é o coeficiente angular, é maior que zero, implica que a função é crescente e será uma reta com inclinação para a direita. O coeficiente linear é mais 5. O coeficiente linear é também chamado de intercepto y, que é o local onde a reta intercepta o eixo y, que é o eixo das ordenadas. Então, nós temos aqui o plano cartesiano. Nós sabemos que o gráfico da função f de x igual 2x mais 5 intercepta o eixo y no 5 e que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Então, esta reta vai interceptar o eixo das ordenadas, que é o eixo y, no 5, que é o coeficiente linear. Para traçar uma reta, são suficientes 2 pontos. Nós já temos um ponto, falta outro. O ideal é procurar o zero da função ou o intercepto x, também chamado de raiz da função. Então, eu vou pegar a minha função, 2x mais 5, e igualar a zero. Então, 2x igual a menos 5. Desce o 2, x igual a menos 5 sobre 2, ou menos 5 meios. Se você dividir menos 5 por 2, dá menos 2,5. Isso é a raiz ou o zero da função. É o local onde o gráfico corta o eixo das abscissas, que é o eixo x, que é no menos 5 meios, né? Equivalente a menos 2,5. É chamado de intercepto x. Por 2 pontos, passa uma reta. Aqui eu tenho a reta da função, f de x é igual a 2x mais 5. Veja que o gráfico é de uma função crescente. Já sabíamos, já que o coeficiente angular 2 é um número positivo, maior que zero. Vamos revisar as inequações do primeiro grau. Inequações. Inequação é uma sentença matemática que expressa desigualdade. Na inequação, usaremos os seguintes símbolos matemáticos: maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Alguns exemplos. Exemplo 1, 2x mais 1 maior que menos 1. 2x maior que menos 1, menos 1. Então, 2x maior que menos 2. Desce o 2, x maior que menos 2 sobre 2, x maior que menos 1. Exemplo 2, menos x mais 1 menor ou igual a 4. Menos x menor ou igual que 4 menos 1. Esse mais 1 trouxe para o outro lado, mudou de lugar, mudou de sinal. Menos x menor ou igual a 3. Como a variável está negativa, eu vou multiplicar por menos 1 e vai trocar tudo. Vai ficar x maior ou igual a menos 3. Exemplo 3, 2x menos 8 maior que 4x. 2x menos 4x maior que 8. 4x é positivo, veio para o primeiro membro negativo. Menos 8 passou para o outro lado, mudou de lugar, mudou de sinal. 2x menos 4x menos 2x maior que 8. Como a variável está negativa, eu vou multiplicar por menos 1 e vai trocar tudo. 2x maior, multiplicou por menos 1, virou menor que menos 8. Desce o 2,
x menor que menos 8 sobre 2, x menor que menos 4. Então, aí a gente tem 3 exemplos de inequações do primeiro grau. Marta trabalha em uma loja de calçados. Ela vai escolher entre duas opções para o cálculo do valor de seu salário. R$ 5 por par de sapatos vendidos no mês, ou R$ 3 por par de sapatos vendidos no mês, mais R$ 200 fixos. A partir de quantos pares de sapatos vendidos, a primeira opção de cálculo resulta em um salário maior para Marta? 100, 101, 250. Vamos analisar. Número de sapatos vendidos. Como não sabemos, vamos chamar de X. Primeira opção de salário: R$ 5 por par de sapatos vendidos no mês. Logo, 5x. Segunda opção de salário: R$ 3 por par de sapatos vendidos no mês, mais R$ 200 fixos. Então, 3 vezes X mais os R$ 200 que são fixos aí. A partir de quantos pares de sapatos vendidos, a primeira opção de cálculo resulta em um salário maior para Marta? A primeira opção de cálculo é 5x. Tem que ser maior do que a segunda opção do cálculo do salário, que é 3x mais 200. Então, nós temos uma inequação do primeiro grau para ser resolvida. A inequação é 5x maior que 3x mais 200. 5x menos 3x maior que 200. 2x maior que 200. Desce o 2, x maior que 200 dividido por 2, x maior que 100. Como x é o número de pares de sapatos vendidos e x precisa ser maior do que 100, então deve ser no mínimo 101 pares de sapatos vendidos. Alternativa, letra B. Vamos revisar também função do segundo grau. Uma função do segundo grau, também chamada de função quadrática, é uma função do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, com a, b, c pertencente aos reais e a diferente de zero. Representação gráfica de uma função quadrática. A representação gráfica da função quadrática é uma parábola. A parábola pode ser virada para cima quando o a é maior que zero, ou para baixo quando o a é menor que zero. Determinando o sinal de A, B, C e do discriminante, que é o delta, através do gráfico de uma função quadrática. Primeiro caso, se delta é maior que zero, ou seja, se delta é positivo, implica que nós teremos duas raízes reais diferentes. x1 é diferente de x2. Então, nós temos neste exemplo aqui, veja que a parábola está virada para cima e tem duas raízes reais diferentes, que é o x1 e o x2, apontados pela seta. Então, o delta é maior que zero. Parábola virada para cima, o a é maior que zero. Em relação ao b, observe que quando a parábola corta o eixo y, corta no movimento de descida, por isso que o b é menor que zero, é negativo. C é o local exato onde o gráfico da parábola intercepta o eixo y. Vemos que intercepta o eixo y na parte de baixo, na parte onde o y é negativo. Então, C é menor que zero. Segundo caso, se delta é igual a zero, nós teremos duas raízes reais iguais, ou uma raiz real dupla. Eu posso dizer que x1 é igual a x2. Observe que o gráfico da parábola tangencia o eixo x em um único ponto. Esse ponto equivale ao x1 e x2. Isso acontece quando o delta é zero. Essa parábola é virada para cima, então o a é maior que zero, é positivo. Em relação ao b, observe que a parábola vem descendo. Quando ela chega aqui, ela começa a subir. Então, no momento em que ela corta o eixo y, é no momento de subida. Por isso que o b é maior que zero, é positivo. E C é o local exato onde o gráfico da parábola
corta o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Ela corta o eixo Y na parte de cima do gráfico. Por isso, o C é maior que zero. O C é positivo. No terceiro caso, nós temos, se o delta é menor que zero, se o delta é negativo, implica que não há raízes reais, não há x1 nem x2. Nós vemos um exemplo em que a parábola, o gráfico da nossa função quadrática, não corta o eixo x, não intercepta o eixo x, portanto, não há raízes reais. Isso acontece quando o delta é negativo. Como essa parábola é virada para baixo, o A também é negativo. Veja que o B é positivo, porque no momento em que a parábola corta o eixo Y, corta no movimento de subida, por isso que o B é positivo. Agora, o C é o local exato onde o gráfico da parábola intercepta o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Nós vemos que ela intercepta o eixo Y na parte de baixo, onde o Y é negativo, por isso o C é menor que zero. Toda parábola tem um ponto de máximo ou de mínimo chamado vértice. As parábolas com a concavidade, com a abertura virada para cima, ela tem o mínimo, o ponto de mínimo. As parábolas com a concavidade virada para baixo, né? Ela tem o máximo. Qual é o máximo que ela atinge? É aqui. O mínimo não tem como. Aqui, qual é o mínimo que ela atinge? É aqui, o máximo não tem como. A parábola, ela tem o máximo ou o mínimo, e este ponto, que é o máximo ou o mínimo, é o vértice da parábola. O vértice da parábola é determinado por V, onde é localizado o XV e o YV. XV menos B sobre 2A e YV menos delta sobre 4A. Exemplos. Ao realizar o estudo de sua produção diária, uma cozinheira que faz e vende pamonhas descobriu que o lucro em reais é calculado pela função L de x é igual menos x ao quadrado mais 30x menos 200, em que x é o número de pamonhas feitas e vendidas. Com base nessas informações, é correto afirmar que o lucro máximo diário da cozinheira é R$ 10, R$ 15, R$ 20, R$ 25. L de x representa y, f de x, g de x, h de x, L de x, tudo é y. E esse L de x é o lucro que a cozinheira tem diário. E nós iremos calcular o lucro máximo diário. Veja que esta função é uma função quadrática, é uma função do segundo grau. É uma função do tipo f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. E vai determinar uma parábola virada para baixo, porque o a é negativo. O a aqui é menos 1, é menor que zero. Com base nessas informações, é correto afirmar que o lucro máximo diário da cozinheira é. Então veja que essa parábola, ela tem um máximo. E esse lucro está determinado por esta função. L de x é o mesmo que y. Então, o y máximo é o YV. Então, nós iremos calcular o YV para determinar o lucro máximo que essa cozinheira pode ter diariamente com a venda de pamonhas. O YV é menos delta sobre 4A. Vamos determinar o A, que é menos 1, o B é 30 e o C é menos 200. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B é só substituir, 30 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é menos 200. Então, 30 ao quadrado é 30 vezes 30, que é 900. Menos vezes menos vai virar mais. Mais vezes menos vira menos. 4 vezes 1 vezes 200, 800. Então, 900 menos 800. Delta é 100. Então, agora eu posso calcular o YV. Menos delta, menos 100, sobre 4 vezes A, que é menos 1. Então, menos 100 sobre 4 vezes menos 1, menos 4. Menos por menos é mais. E 100 dividido por 4 é 25. Então, o lucro máximo diário é de R$ 25. Alternativa correta, letra D.
Questão número 2. Um fabricante vende mensalmente X unidades de um determinado artigo. O lucro desse fabricante foi modelado matematicamente através da função f, dada por f de x é igual menos x ao quadrado, mais 16x menos 7. Quantas unidades desse artigo devem ser vendidas mensalmente para que o lucro do fabricante seja máximo? 4, 8, 10, 16. Então, veja que o lucro, mais uma vez, está determinado por uma função do segundo grau. Pela função f de x é igual menos x ao quadrado mais 16x menos 7, que é uma função do segundo grau, do tipo ax ao quadrado mais bx mais c. Novamente, é uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Por quê? Porque o A é menor que zero, o A é negativo. Essa parábola tem máximo. Observe que o máximo é o vértice, é o ponto de máximo. Eu tenho XV e eu tenho o YV. Veja que X representam unidades, né? Quantas unidades desse artigo devem ser vendidas mensalmente para que o lucro do fabricante seja máximo? Como o X está representando as unidades, então veja, eu preciso calcular as unidades para que o lucro seja máximo. O lucro é o YV, porque o lucro está modelado matematicamente por essa função. E nós sabemos que f de x é o y. Então, o lucro máximo é o YV. Mas nós queremos saber quantas unidades precisam ser vendidas para que o lucro seja máximo. Então, como o x está representando as unidades, eu devo calcular o xv para que se atinja o YV, que é o máximo. Portanto, vamos calcular o xv, que é menos b sobre 2a. Então, eu vou determinar o a menos 1, o b 16 e o c menos 7. Xv é menos b, menos 16, sobre 2 vezes a, que é menos 1. Então, ficou menos 16 sobre 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 16 dividido por menos 2 é 8. Então, a resposta correta é que devem ser vendidas 8 unidades. Alternativa, letra B. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Bons estudos e até uma próxima oportunidade.